Muito boa noite, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma noite de conversa. E na noite de hoje nós vamos conversar sobre depressão. E como um convidado muito especial, aqui na que está o Cassiano Diniz. Muito boa noite, Cassiano. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo. Nosso querido Fábio ali nos bastidores. Está mexendo em 6 computadores ao mesmo tempo. Grande Fábio. Ele está controlando as 12 câmeras aqui da missão, né? É muita coisa, então obrigado pela ajuda, né, Fábio? Sem vocês. Tá certo. Então vocês aí no Facebook, na página Meu Que Palmitos, sejam todos muito bem-vindos. E também vocês que estão nos acompanhando pela live do Cassiano no Instagram, sejam também muito bem-vindos. Quero saudar de uma forma, dar um oi aqui para vocês no Facebook, gente. E pessoal da live do Cassiano, se vocês querem, quem sabe, mandar uma mensagem, responder algum questionamento, vocês podem entrar na página Meu Que Palmitos, lá eu vou estar acompanhando o chat e passando os comentários para o Cassiano, tá certo? Então, boa noite, Wanda, boa noite, Rosemary, a Marli, William, Rosane, boa noite, Patrícia, muito boa noite, a Marilda Dias, boa noite, Luzane, a Dilce, também a Lídia, muito boa noite para vocês, sejam vocês muito bem-vindos, ótimo terem vocês aqui conosco. A Rosane mandou um boa noite agora, boa noite, Rosane. É importante a gente lembrar que os comentários que vêm do Instagram a gente não está conseguindo ver, né? Eventualmente eu vou pedir para o Fábio dar uma olhada aí, transmitindo, né? Se tiver parado de transmitir, eu vou lá e coloco de novo, mas os comentários do Instagram a gente não consegue ver. Quer fazer algum comentário, alguma pergunta, tem que ir na página lá do Facebook da Meu Que Palmitos. É M-E-U-C, Meu Que. É espaço Palmitos, nossa cidade aqui. Então pode fazer lá ou comentar por lá e acompanhar. Tá certo. Gente, o Fábio tá botando aí para vocês a imagem de divulgação desse encontro. E vocês puderam perceber que ali tem uma foto tá diferente. Tem a foto do Cassiano e do Jorge. Na noite de hoje, o Jorge não vai poder estar presente, por isso hoje eu estou substituindo ele. Então, tá aí a explicação. Tá certo, gente? Mas hoje não vai ser possível para o Jorge estar conosco, infelizmente. Mas ele tá muito bem. Podem ficar tranquilos. Cassiano, vamos começando? Vamos, claro. Na noite de hoje, então, nós vamos conversar sobre depressão, Cassiano. Mas antes disso, sabe, tu conta um pouco sobre quem tu é, para o pessoal te conhecer, e aproveita e já conta o porquê que tu sabe bastante sobre esse assunto, porque esse é um assunto que tu tem um grande conhecimento. Ok, então eu sou membro aqui da Meu, que já tenho uns 7, 8 anos. Né? Para quem não me conhece, eu sou Cassiano, e para quem me conhece, eu tenho 26 anos e eu sou nutricionista de profissão, né? Eu trabalho bastante com comportamento, enfim. Mas eu acredito que o convite para eu estar aqui hoje foi especial do Jorge, porque há 2 anos eu trato uma condição de depressão, né? Há 2 anos eu descobri isso, quando eu fui no psiquiatra pela primeira vez. Né? E de lá para cá eu passei por muitos altos e baixos, né? Mas melhor do que antes, que eu estava por baixos. Com essa questão da depressão, foi um tratamento, tem sido um tratamento corrido nesse tempo, e isso tem me ensinado muita coisa, né? Eu tenho aplicado muito disso no meu trabalho, eu tenho aprendido muito com esse convívio com a depressão, né? Na verdade, no meu caso, a gente vai entender, não é exatamente a depressão, uma coisa que a gente chama de transtorno bipolar, né? Também tem a depressão. A gente vai entender logo mais como funciona isso. Eu acho que a apresentação pensa, eu acho que é isso, né? Que eu me lembro que seja importante para a gente ressaltar aqui é isso. Tá ótimo, Cassiano, tá ótimo. Cassiano é um irmão precioso, cara que tem um relacionamento com Deus. Ele vai falar um pouco dessa experiência dele também, relacionamento com Deus e como a depressão influencia isso. E nós nos alegramos em ter você aqui conosco hoje, Cássio. Certo? Okay. Cassiano, né? Como preferir. Te chamo de Cássio às vezes. Cassiano, quem sabe, vamos começar pelo início. Conta pra gente um pouco, pro pessoal que está em casa, o que é depressão, como tu viveu ela, talvez, né? Que características ela tem, para o pessoal lá de casa, quem sabe, poder perceber isso na vida dela, ou talvez na vida de outras pessoas, de seus familiares.
A ideia aqui que a gente tem é que a depressão, a gente perceber a depressão nas pessoas para conseguir ajudar elas, né? E é muito mais fácil a gente ajudar uma pessoa quando a gente sabe o que ela tem. Se a gente não sabe o que ela tem, difícil, né? Fica difícil. Muito Uhum. importante a gente entender que a depressão ela é uma doença. Quem é depressivo não é depressivo porque quer, né? Não é depressivo porque quer. Quem é depressivo é depressivo porque chegou num ponto de ter uma doença que isso é o que é a depressão. É como ter pressão alta, é como ter diabetes, é como ter colesterol alto, são doenças. Uma doença. Quem é depressivo porque quer. E ninguém é a depressão. As pessoas têm depressão, né? É importante a gente entender isso porque como a depressão é uma doença que muda muito o nosso comportamento, a nossa forma de se relacionar com as outras pessoas, o comportamento que a gente tem com as outras pessoas, muitas vezes a gente pode confundir o que realmente é da depressão e o que realmente é a pessoa, né? Ah, essa pessoa não gosta mais de sair, ele tá, coisa dele. Nem sempre, né? Para a gente diagnosticar a depressão, né, quem diagnostica é o psiquiatra, a gente tem alguns critérios que são seguidos pelo Manual de Psiquiatria Americana. Alguns sintomas que a gente tem que observar. Por exemplo, sono de mais ou de menos, a pessoa está tendo muita sonolência ou está tendo insônia, é um dos sintomas. A pessoa ter perda de prazer nas atividades que antes ela tinha prazer, por exemplo, eu gostava de jogar bola com meus amigos, eu gostava de sair para tomar um café com um amigo meu, eu não sinto mais prazer nisso, eu não gosto mais disso, né? A pessoa não sentir mais prazer em fazer algumas coisas, né? Isso pode ser questão da depressão. Uma tristeza constante, claro, faz parte da depressão. A depressão não é só a tristeza, mas a tristeza faz parte da depressão, né? É o terceiro sintoma. Um sintoma muito comum, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, é o desejo de morrer, né? Muitas pessoas têm, eu vivi isso, né? Desejo de morrer, você querer tirar a sua própria vida, você planejar isso, né? Você tentar isso, e em muitos casos conseguir isso, né? Esse é uma dos sintomas da depressão, né? Outro sintoma é a pessoa ficar muito agitada ou muito devagar, né? Alteração na movimentação, assim, ela fica mais devagar, ela fica mais agitada, enérgica, né? E isolamento social também pode ser um ponto característico da depressão, a pessoa querer se afastar dos outros, né? Querer se afastar dos outros. Desses sintomas, a gente tem 8 ao todo, né? A pessoa tem que ter pelo menos 5 deles por mais de 2 semanas. Né? Não é, eu estou um pouco triste, será que eu estou com depressão? Não, eles têm que persistir por mais de 2 semanas. Existem várias formas de depressão. Né? Existe a depressão que existe dentro do transtorno bipolar, que a bipolaridade, ao contrário do que muitas pessoas, não é aquilo, eu estou irritado, agora estou feliz, agora estou triste, não, eu sou bipolar. Não, isso não é. A bipolaridade é quando a pessoa fica várias semanas ou vários meses, normalmente, né, muito triste, né, com depressão, e depois ela fica muito enérgica, posta, enfim. E tem uma coisa que a gente chama de distimia, que é uma das formas de depressão, que é a pessoa não sentir mais prazer nas coisas da vida, né? Prazer, não ter mais prazer nas coisas que ela faz. Isso pode acontecer também, né? Claro, tem algumas situações que também podem confundir um pouco. Por exemplo, você ficar triste por mais de 2 semanas por luto, né? Por luto. Por isso é sempre importante procurar o psiquiatra. Você não teve nenhum motivo ou não teve nenhum bom motivo ou qualquer motivo, assim, que mantenha nessa condição por muito tempo. Muita gente, inclusive, na tentativa de ajudar um depressivo, age de uma forma errada, dizendo, olha para você, você tem uma vida legal, você tem um emprego legal, você tem muita gente que gosta de você, não tem motivo para ficar triste. Bom, é por isso que é doença, né? É porque não tem motivo. Se tivesse um motivo, talvez não fosse a depressão, né? Não fosse a depressão. É isso que as pessoas têm que entender. Eu acho que é muito interessante para se colocar em pauta, né? Muitas pessoas olham para o depressivo e pensam que se ele se esforçar bastante, ele vai conseguir sair disso. Ele é só um pouco, só falta um pouquinho de força de Sim, vontade. a falta de força de vontade, enfim. Então, isso é uma questão que a gente tem como grande problema. Inclusive, né, é um problema muito grande, que muita gente acha que não é grave, né? Muita gente acha que é só uma besteirinha, mas no Brasil a gente vive o país que tem maior nível de ansiedade do planeta e o quinto maior com depressão. E a maior causa de morte de jovens, não lembro em torno de que idade, se era 18 a 25, alguma coisa assim, é o suicídio. É o suicídio.
né? Essa é a maior causa de mortes de jovens nessa faixa etária no Brasil. Então, é uma coisa que é preocupante e a gente tem que abrir os olhos para isso, porque está acontecendo. Essa estatística, ela não é tão jovem, ela não começou ano passado, ela começou há muito tempo. E agora, com a pandemia, que é um momento muito grave para nós, muito explorado ou começado uma depressão. Cassiano, só para eu tirar uma dúvida, Sim. ali antes você comentou dos sintomas. A depressão então pode levar a pessoa a ter uma inércia, mas também uma agitação fora do normal? Pode, É? né? Os dois, assim. Irritação também. Inclusive, o depressivo ele pode ter irritabilidade. Por quê? Como ele não sente prazer nas coisas, né? Como ele não sente prazer nas coisas, as coisas podem começar a irritar ele. Por exemplo, eu não sinto mais prazer em sair vamos dar um exemplo, né? Eu não sinto mais prazer em sair com meus amigos. Os meus amigos convidando. Eu quero ficar em casa. Eu posso ser truculento, posso ser rude com ele por causa disso, né? Então, assim, pode acontecer, porque muitas vezes as situações, o humor do depressivo tende a ser sempre diminuído, né? Então, como ele não sente mais prazer, esse desprazer em forma de raiva, de idade, pode acontecer também. Posso te fazer uma outra pergunta? Claro. Como também ao longo da tua história e também o que você sabe sobre o assunto, como um depressivo ele enxerga os problemas, as dificuldades na frente dele? A gente tem vivido um tempo em que as dificuldades estão aí, né? Para pessoas depressivas, isso é ainda, pessoas com depressão, isso é ainda um período talvez ainda mais difícil. Sim. A depressão é como uma lupa para os problemas do depressivo. Um problema para uma pessoa normal, ela tem um tamanho. Para o depressivo, ele pode parecer muito menor, né? Inclusive, a gente vê algumas coisas, umas formas de ajudar depressivos. Por exemplo, o exercício, coisa que ajuda muito em qualquer coisa. A depressão, a ansiedade, qualquer uma que você pensar, né? Porque o exercício para o cérebro e para o coração faz muito bem. Então, qualquer doença nesses órgãos vai ser melhorada com o exercício. Para o depressivo pode ser um grande problema, porque às vezes, tem com o meu corpo, exemplo, né? Para o depressivo isso pode ser muito maior, ele pode ter medo que as pessoas vão olhar para ele na rua e vão julgar ele pode ter medo dele não ser bom bastante, ele pode ter medo, e isso é muito, muito, muito comum, é muito comum. O depressivo tem sentimento de perturbar as outras, ele acha que ele é um estorvo, né? Isso é um sentimento muito comum da depressão. Ele acha que ele é um estorvo, ele sente, né? Não é que ele acha, ele sente isso. O cérebro dele projeta ele para o mundo e percebe que ele não tem valor. Inclusive, essa é uma classificação muito legal que eu vi de um neurologista muito bacana, há tempo atrás, né? Fisiologista, perdão. Ele estuda fisiologia do corpo, como o corpo funciona, enfim. E ele estava falando sobre como o cérebro do depressivo funciona. Porque o nosso cérebro, o que ele faz? O cérebro olha para você, ele avalia você e avalia o seu valor no mundo. Eu tenho esse valor no mundo. Essa região do cérebro, ela é um pouco afetada durante. Então, quando o cérebro do depressivo avalia ele avalia ele e vê que o valor dele não é nada, nenhum. Então, por isso que vem aí o sentimento de estar incomodando as outras pessoas, o sentimento de não ter porque eu não valho nada e ninguém gosta de mim e eu incomodo todo mundo. Por que eu vou ficar vivo, né? A minha vida é um fardo, né? E isso exige uma coisa que muitas pessoas não têm: paciência. Paciência. Sensibilidade também. Sensibilidade, paciência, sensibilidade, empatia. E que a pessoa ela se sente assim. E não é uma questão lógica, não é uma questão que você vai falar para ela, não, eu gosto de você, você é importante para mim e você é útil para mim, que ela vai assumir. Não, às vezes você precisa falar milhares de vezes. Valor. Não tem valor. Ela não tem valor para ela. E muitas vezes as pessoas têm justamente esse defeito, essa dificuldade de entender que às vezes aquilo que você fala para o depressivo não tem tanto valor quanto seria se você falasse para ele quando ele não está com a depressão. Então, ele se vê de uma forma muito incomodativa e os problemas acabam sendo muito maiores. Por isso, a gente cria etapas, a gente quebra problemas em etapas menores. Por exemplo, para ir na academia.
ou para ir fazer uma caminhada. Pega e vai fazer uma caminhada, você fala para o cara. Ele não vai fazer, não vai fazer. Mas se você colocar isso em etapas, olha, vamos pensar o seguinte, então só botar roupa para ir. Se você não quiser ir, não tem problema, só coloca sua roupa. Né? Coloca sua roupa e se você se sentir bem, vai até a... se sentiu legal? Ok, pode voltar para casa. Coloque sua roupa, vai até a porta e se você se sentir legal, vai até a rua. Ok. Se sentiu bem? Não se sentiu, pode voltar para casa. Vai, coloca a roupa, vai até a rua e se você se sentir legal, dá uma volta no quarteirão, na quadra. Se você se sentir bem, vai. Entende? O ir caminhar foi criado em várias etapas. Assim, quando ele vai quebrar cada vez, é mais fácil para ele. Às vezes, um problema... É um desafio muito grande. É um desafio. Mas você ter uma vez ou outra uma graduação disso, né? Por exemplo, o convívio social é muito importante. Muito importante. Mas é difícil você convidar, vamos numa festa. Vamos numa festa. Não é legal. O depressivo, quando ele está em casa, ainda consegue mostrar, ainda consegue... Ele sai, ele não consegue ir para o mundo. Né? Ele mostra isso. Então, convívio social não é exatamente... A gente tem que tomar cuidado com todas as coisas que a gente vai tentar ajudar para ir. Calma. Convívio bem mais leve, entende? Vamos isso, aquilo. Aí a gente consegue tirar ele devagar da depressão. Se a gente tentar tirar ele de uma vez, assim, é possível. Então, vai ser mais... Dentro ainda da compreensão da depressão, Cassi, você nos falou... Eu não lembrei a pergunta que eu ia te fazer. Então eu vou fazer outra pergunta Sim, mesmo. depois ela volta. Desculpa, pessoal, ela não veio. Cassiano, você já começou a falar um pouquinho pra gente, e eu quero ouvir mais sobre isso, de como a gente pode ajudar uma pessoa próxima a nós, um conhecido nosso, um familiar nosso com depressão. Você começou a falar um pouquinho disso, realmente pedir para tu aprofundar mais esse assunto. Eu acho que isso é muito necessário para quem está em casa, quem está nos ouvindo, para que se aprenda a gente tenha um pouquinho mais de sensibilidade, quem sabe com uma pessoa próxima a nós que está numa condição assim. Sim, e eu lembrei a pergunta, depois eu faço ela, combinado? Ok. Bom, o ponto número 1 e mais importante de todos. Esse é o ponto, esse ponto tem que ser lembrado todos os dias. Esse é o ponto mais importante para você ajudar uma pessoa com depressão. É isso que a gente estava conversando. Paciência e empatia. Porque, eu vou falar para ele sair. Eu já falei há 2 semanas falando todo dia para ele sair, ele não sai. Eu vou desistir. Não. Normal, né? Tem que ter paciência. Tem que ter que o tempo dele é muito diferente do seu. É uma doença que afeta o cérebro. Então, uma pena da depressão, a forma de diagnóstico dela, assim como outras doenças psiquiátricas, ela não é como muitas outras. Faz um exame de sangue para ver isso aqui. Muitas vezes você vai ver com conversa, né? Um diálogo. Você conversa com a pessoa, o psiquiatra conversa com a pessoa, o psicólogo conversa com a pessoa para ver qual é a forma de você ajudar e ver qual é o tipo de doença. Se fosse um exame de sangue, seria muito mais fácil, né? Seria muito mais fácil, por exemplo, ter um vírus ou uma bactéria, porque aí teria no exame, não, aqui você tem isso. Obrigado pelo feedback, gente. Ele tá sem o retorno apenas. Não? Não tá funcionando esse também, Fábio? O do Cassiano? Não? Tá bom. Então usa esse aqui, ó. Bom, então, uma questão que a gente tem sobre a depressão é essa questão da paciência, né? Essa questão da paciência. Outra questão que você pode fazer é convidar a pessoa para fazer alguma atividade física. Sair um pouco de casa, né? Qualquer tipo de atividade física. Pode ser uma caminhada, se dispor a ficar junto com a pessoa para fazer essa atividade física, se dispor a ficar junto com a pessoa
para você ter alguma relação com ela, né? O convívio social é muito importante. Então, muitas vezes não só estimular ela, mas ir junto com ela, né? O ponto essencial é procurar ajuda, né? Procurar ajuda médica, procurar ajuda psicológica e especialmente psiquiátrica, né? Ah, não vai ir lá no médico tal, que é médico do estômago, e ele passa remédio para a cabeça, ou aquele clínico geral, ele tem fama de... Não faça isso. Não faça isso. Porque muitos medicamentos psiquiátricos, eles têm uma tendência a você se sentir melhor, mas se sentir melhor ainda não quer dizer 100% bem. Então, não vá procurar qualquer tipo de tratamento. Procure um tratamento especializado, né? Especializado. Uma coisa que eu acho bem legal trabalhar é você dar sempre uma saída para a pessoa. Por exemplo, ah, vamos dar uma caminhada na rua. Mas se você não quiser, a gente pode voltar para casa. Então a pessoa tem uma saída. Ela tem essa saída, ela pode ir e voltar para casa, se ela não gostar. Se for um compromisso que a pessoa não tem essa abertura de ter uma saída, ela pode se sentir mais acuada. Eu não vou sair do meu quarto para ir para um lugar que eu não tenho certeza. Mas agora eu posso ir para o meu quarto para um lugar. E, se não for bom, eu volto para casa. A saída é útil, né? Isso é bom, inclusive, psiquiatra, psicólogo. Vamos ver. Vamos fazer uma consulta só. Vamos só fazer uma consulta. Se não for legal, se você não gostar, a gente não volta mais, né? Vamos só fazer uma consulta. Insistir assim, isso vai ajudar muito a pessoa, né? Com que ela se motive a ir. Com que ela se motive a ir, né? Outra questão muito importante é nunca negligenciar, em hipótese alguma, avisos de suicídio. Isso não deve ser feito, tá? Tem um mito, existe um mito em torno da depressão e de outras doenças, é que aquele que avisa não faz. Mas isso é errado, é justamente o contrário. Normalmente, a maioria dos avisos, a maioria dos suicídios que aconteceram, as pessoas deram avisos antes. Foram ouvidas, confirmou aquilo que ela sentia. Bom, estou me sentindo muito mal. Olha, Thiago, eu acho que eu vou morrer. Eu quero me matar. Falar, não, isso não é nada, cara. Não. Bom, confirmou que eu já sentia. Eu sentia que eu não tinha valor nenhum, fui conversar com você, você só... Então, beleza, é um motivo. É que a pessoa, ela não. Se ela tiver que te implorar por atenção, ou realmente abrir o jogo totalmente, olha, eu tô pensando em tirar minha vida, mostra pra mim que minha vida tem valor, aí talvez na cabeça dela ela vai pensar que se ela fizer assim, tu só vai dizer isso pra ela não fazer de fato isso. Então, tenho a impressão, e posso estar enganado, de que as pessoas dão sinais e não falam né, com todas as letras o que estão prestes a acontecer por causa disso. Tô enganado? Pode acontecer, pode acontecer. Mas muitas vezes é um desespero. Eu falei para algumas pessoas que eu queria morrer quando eu queria. É porque eu não tinha mais o que fazer, eu não sabia mais o que fazer. Era uma sensação terrível. Pensa, imagina o quão bagunçado é um cérebro que ao longo de centenas de milhares de anos evoluiu para sobreviver, né? Se eu pegar e apertar o seu pescoço agora, você vai ter uma reação de luta e fuga. Você vai ter essa reação. Então, assim, o cérebro é projetado para viver. Imagina o quão bagunçado ele não está para ele procurar o contrário, para ele procurar a morte. E muitas vezes é um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Olha, eu gostaria muito de morrer. Eu gostaria muito de morrer. E eu estou conversando isso com você. A pessoa, para chegar nesse ponto, ela está pedindo ajuda. Ela está pedindo ajuda. Então, acho interessante a gente não negligenciar isso. Porque muita gente acha que é bobeira e trata isso como bobeira. E aí a gente lembra, o depressivo, ele aumenta, ele tem a sensação aumentada dos problemas e da sensação de invalidez dele. Aí alguém vai e desqualifica o sentimento dele. Por exemplo, você vir aqui e falar para mim, eu tô com muito frio. Eu olhar para você, isso é frescura. Que frescura tua, tá com frio? O tempo tá bom hoje. Vai se sentir mal? Agora imagina se tu vem falar para mim que tu quer morrer e eu falo para ti, não, isso é frescura. Para de falar, isso é bobagem, não fala. As pessoas acham que parar de falar é o segredo para evitar. Não, pelo contrário. Parar de falar, porque é isso que as pessoas tentam fazer. Quando alguém vai contar para elas que está querendo se matar, essa pessoa tenta afastar isso. Não pensa isso, não fale besteira, que bobagem, não fale essas coisas. De que se fosse afastar, até
nada a pessoa. No sentido que se fosse afastar, isso a pessoa não vai tentar fazer. Mas pelo contrário. Tende a ter o efeito exatamente contrário. A pessoa que comentou, ela mais para baixo ainda. Na verdade, via de regra, né, a tendência é a gente sempre fugir dos problemas ou amenizar os nossos problemas. Talvez nessas horas a gente faz isso com das pessoas depressivas também. Antes, agora resgatando aquela pergunta que eu falei antes, que eu comentei que eu queria fazer antes, você disse que pessoas depressivas elas não conseguem enxergar talvez a realidade dos elogios que elas recebem, né? A gente elogia, elas não acreditam. Faço isso claro. Talvez algo que talvez o pessoal de casa está se perguntando é, então nesses momentos eu tenho na minha família uma pessoa querida por mim, quem sabe o meu cônjuge, que é depressivo. Eu devo então parar de fazer os elogios, mesmo porque a pessoa não escuta? O ideal é eu parar de encher o saco dela com isso. Olha, não, você é especial para mim. Ou eu tenho que fazer o contrário, mesmo que a pessoa não acredita mais, eu continuo dizendo e sendo talvez um pouco insistente, ou tudo bem eu ser muito insistente, como a gente poderia ajudar uma pessoa assim, dentro disso que eu comentei? Eu não sei qual é a métrica correta da insistência, né? Quão insistente é o adequado ser. Mas eu acredito que parar não é o ideal. Eu lembro que quando eu falava para as pessoas, eu ouvi de muitas pessoas, e isso de certa forma foi muito bom para mim, porque mesmo que aquelas palavras durassem pouco, né? O cérebro vai derretendo rápido eu lembro que eu vi coisas que eu nunca esperava ouvir. Por exemplo, eu pensei, ninguém gosta de mim, vão me matar. Ninguém gosta de mim, ninguém. Quando eu falava isso, algumas pessoas isso confrontava aquele sentimento. Eu não sou exatamente tão inútil quanto eu esperava. Foi bom ouvir muitas vezes isso. Embora não durasse muito, eu acho que vale a pena você sempre lembrar que aquela pessoa ela está se sentindo mal. E eu acho que de certo modo, é quase legal olhar para essa pessoa. Agora me ocorreu como se tivesse Alzheimer. Não só depressão, Alzheimer. Como se ela se esquecesse de fala. Porque aí você tem mais facilidade para falar de novo. Ah, não, mas eu te amo, não sei o que, não sei o que. Não sei. Ou não é que ela esqueceu, perdeu o valor. Reafirmar pode ser útil. Obrigado, Cássio. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat do Face que eu leio a pergunta para o Cassiano. Ele está aberto aí a responder qualquer questionamento. Fiquem à vontade, tá certo? Essa live também é de vocês. A gente estava falando agora sobre então, um pouquinho daquilo que nós podemos falar, do impacto que tem, e ouvir. Ouvir uma pessoa com depressão, quão importante isso é, Cássio? Eu acho que isso é essencial porque, primeiro, você quebra aquele sentimento de que ela tem de que ela não é útil. Porque ela está se sentindo importante. Né? Ela sente que você parou para ouvir ela, tem alguma importância. Tem uma importância. E você procurar compreender ela é importante e significar as coisas. Por exemplo, eu não me sinto bem com a vida, enfim. É importante você acolher isso. Acolher a pessoa. Falar, olha, eu entendo você. E isso que você está sentindo faz sentido. Inútil, enfim. Usar as palavras que você está usando. Faz sentido você se sentir assim. Mas não é saudável. E você pode se sentir. Então, você acolhe a pessoa. Quando você acolhe a pessoa, você ganha mais confiança dela. Ganha mais confiança dela. E você tem a oportunidade de sugerir melhora. E fazer justamente aquilo que você quer fazer. Não, isso não é nada. Não é que não é nada. Isso é muito importante. E imagine para uma pessoa que é depressiva, que fala para muita gente, ou não fala para muita gente, né? Fala para as pessoas, ou demonstra para as pessoas que ela está triste, enfim, ou que ela está depressiva, e as pessoas negligenciam ela. Quando uma pessoa estende a mão para ela, isso se torna muito bom. Né? Isso se torna muito bom. Ela percebe, porque muitas vezes o depressivo, ele não quer ser depressivo. Muitas vezes. Eu não queria ser depressivo. Eu queria sofrer aquilo. Tristeza profunda, vazio infinito, assim, todo dia.
todo dia, vontade de fazer nada. Eu não queria. Um amigo me ajudou e fez muitas dessas coisas que eu falei. Olha, entendo que você está faz sentido, razão de se sentir saudável. E não faz bem para você. Você podia se sentir diferente. Daí ele me levou no psiquiatra junto comigo, né? O Felipe Ataíde, um grande abraço para ele lá em Pelotas. Ele me convidou para ir na casa dele, ele me levou junto. Ele me levou no psiquiatra. Não, eu vou junto com você. Psiquiatra com você. Ah, levou. E, vamos lá, se você não... E, então ele veio. Sim, me deu. Deu certo, funcionou. Eu via. E normalmente as pessoas, elas eram muito duras nas coisas. Cassiano, já pensou? Pergunta muito para mim quanto depressão. Fazer assim para esse tratamento. Porque o tratamento, ele é o mais importante. A pessoa com depressão sozinha, é pouco provável que ela vá conseguir sair disso. Ela precisa de ajuda. Especialmente, é fundamental. Cassiano, um outro questionamento. Quanto a convívios saudáveis, assim, o que tu acha convívios saudáveis são importantes, né? Tendo assim como referencial, talvez, quem sabe trazer também o que são convívios que não são saudáveis? Tem a dizer um pouco sobre a convivência que um depressivo precisa ou não deve ter ao redor dele. Certo. É interessante a convivência com um depressivo, especialmente porque a gente tem estudos que mostram que a convivência social ajuda, auxilia o depressivo, né, a, como é que eu posso dizer, a sair dessa situação, né? O convívio social faz bem para o cérebro dele. Então, o que, que eu acho que pode ser útil é esse convívio social de pessoas que se preocupam com ele e, e levam ele para situações agradáveis. Por exemplo, às vezes vão visitar ele, mandam mensagem para ele, ligam para ele, conversam com ele. Essas coisas são, né? Essas coisas são importantes. Existem coisas que podem agravar a depressão, por exemplo, bebida alcoólica, né? Então, as pessoas tendem a pensar o seguinte: é, é, vamos sair para uma festa, beber um pouco para esquecer isso. Talvez temporariamente, mas no longo prazo isso piora para ele, né? Porque isso tende a, a, a fazer com que ele fique ainda mais, é, é, como é que eu posso dizer, naquela situação, né? Às vezes é um consolo para ele. Um consolo. Por exemplo, vamos supor que eu sou triste o dia todo, mas quando eu bebo eu fico feliz. Fazer? Vou beber, né? Porque eu não quero ficar triste. Então, quanto mais eu beber, menos triste eu fico. Então, esse não é um tipo de convívio saudável. Amigos que ligam, que se preocupam, que mandam mensagens, convidam para fazer coisas agradáveis, né? Tipo, vamos jogar alguma coisa, ou vamos tomar um café, alguma coisa assim, né? Dar uma caminhada, enfim, esse tipo de convívio é bem útil, né? As pessoas estarem presentes, porque o depressivo ele tende a afastar as pessoas, mas muito mais significativo a se afastar, ficarem perto dele. As pessoas não chegarem perto. Ele não gosta que as pessoas, porque ele não consegue aproveitar a companhia dela e ele não consegue aproveitar aquilo que ele. Então, para eles não ficarem perguntando, por que ele está triste, por que ele está chorando, o que aconteceu, sim, né? E ele acaba percebendo que ele não tem uma animação, talvez como a das outras pessoas, né? Sim, ele acaba percebendo. Então é útil, às vezes, entender isso e estar ali de acordo com o ânimo dele. De acordo com o ânimo. Tá certo, Cássio? A gente passou agora por várias formas de ajudar, Uhum. né? Atividades físicas muito importantes, tu falou isso. Ser um bom ouvinte, reafirmar a importância dessas pessoas para a nossa vida. Questões mais tu tem que dar. Eu quero que tu ainda fale também sobre a importância de ajuda quando nós estamos ou temos alguém
uma condição que parece ser depressão? Eu acho que é muito importante na busca profissional o quê? A gente entender que isso é muito útil, as pessoas são treinadas para isso, né? Você conhece alguém que é treinado, que atendeu várias pessoas na mesma situação, uma pessoa que estudou vários anos para isso, que atendeu várias pessoas nessa situação e tem conhecimento para isso. Isso é o que um depressivo, não alguém que leve ele para benzimento ou para fazer uma relação familiar. Isso não vai ajudar o depressivo. Pelo contrário, isso vai piorar. Muitas vezes as pessoas evitam, melhor, resistem a procurar tratamento, isso vai piorando o depressivo, porque na cabeça dele, ele vai pensando, bom, eu já fiz esse e esse tipo de coisa para tentar ajudar e nada me ajudou. O problema sou eu, não tenho solução. Não tem mais jeito. E isso vai dificultando cada vez mais dele procurar depois o acompanhamento psiquiátrico. Vá direto no psiquiatra, né? No psicólogo. A depressão é interessante porque a gente tem uma hipótese do funcionamento do neuronal, né? É o seguinte, o neurônio, os nossos pensamentos, as nossas vontades, tudo que acontece na nossa cabeça, eles acontecem porque um neurônio vai se comunicando com o outro, né? Um neurônio vai se comunicando com o outro. E como é que eles se comunicam, né? Dentro do neurônio, por exemplo, passa um sinal elétrico, né? E de um neurônio para outro, porque eles são muito perto, eles não se tocam, eles são muito perto um do outro. Um neurônio, a cauda desse neurônio, ele solta algumas mensagens químicas, que são como se fossem cartinhas, né? Essas mensagens atravessam esse espaço e chegam até o outro neurônio. Tem 3 hipóteses que podem acontecer na depressão. Uma delas é que esse neurônio não produz a quantidade suficiente desses transmissores. A segunda é que ele produz, mas ele não chega nesse outro neurônio. E a terceira é que ele produz, eles chegam, mas esse outro neurônio não sabe ler o que o outro está querendo dizer. E aí, o humor não funciona muito bem, né? Bom, com isso, o que acontece? Esse é um dos motivos. Tem questões comportamentais, experiências de vida que também vão condizendo, vai moldando a forma com que o cérebro se coloca até chegar a um ponto depressivo. Então, o uso de medicamentos ele pode ajudar a sair disso porque ele equilibra isso aqui. Ele equilibra essa questão aqui, né? Ele deixa normalizado. É assim como a pressão alta. Você tem a pressão alta porque o seu corpo não consegue mais controlar a pressão do seu corpo, ele não sabe mais qual é o correto, então ela vai subindo, vai descendo, então o medicamento normaliza isso. Tem muita gente que tem medo de procurar esse tipo de ajuda, por quê? Porque acha que vai ficar dependente. Que bom que tu entra nesse assunto, porque esse é um outro ponto que eu queria que tu comentasse conosco. Muitas vezes tem N ideias, né? N pensamentos sobre remédios que psiquiatras recomendam, né? Desde dependência até se causa vício ou não, e até mesmo um mito ao redor da pessoa do psiquiatra, né? Aquele negócio de manicômio, coisa de filme, assim, né? Continua falando mais sobre isso, por favor. Tem essa questão de dependência, ela é uma má interpretação, é uma visão errada que as pessoas têm dos medicamentos. Por exemplo, veja bem, eu tenho um carro automático, né? Meu carro não faz marcha. Eu só acelero e freio e ele anda sozinho. Eu não sou dependente de câmbio automático. Eu sou acostumado com câmbio automático. Eu gosto disso, eu me sinto bem assim. Então, eu estou tranquilo, eu me sinto acostumado com câmbio automático. Se eu for comprar outro carro que não tenha mais o câmbio automático, que eu tenho que fazer a marcha, pode ser que às vezes eu deixe o carro apagar, às vezes eu erre um pouco a marcha, né? Porque eu estou desacostumando. Isso é diferente. A gente entende aqui que é bem distinta a dependência com o acostumar. Quando você toma um medicamento psiquiátrico, você acostuma com ele. E não é a dependência, você acostuma, né? Se você acostuma, para você parar de tomar, você tem que ir reduzindo a dose aos poucos. Não é que você vai ficar dependente, que você só vai ficar feliz tomando medicamento. Não, longe disso. Outra questão é, eu preciso de medicamentos para ser feliz. Não, não é medicamento para você ser feliz. É medicamento para você ser você mesmo. Né? Para ser você mesmo, não para ser feliz. Para ser você mesmo. O medicamento não te deixa feliz. Né? O medicamento você não toma e anda sorridente, feliz. A gente deixa normal, com humor normal, suscetível à tristeza, à raiva, à alegria, como todas as outras emoções. Na depressão você só é suscetível à tristeza, então o medicamento é para te deixar normal.
né? Então aquela ideia de que, eu tomo medicamento para depressão, eu vou ficar meio zumbi, vou ficar meio grog, assim. Isso é... É mito, é mito. O que acontece? Existem alguns tipos de antidepressivos que eles tendem a causar um pouco de sonolência, um pouco de sono. Então, assim, nos primeiros dias de uso, uma semana, duas, você pode ter um pouco mais de sono, né? Eu já tomei alguns e nos primeiros dias ficava um pouco sonolento ao longo do dia, um pouco devagar, né? Mas nada grave e depois de um tempo isso passa, né? O medicamento psiquiátrico, ele começa a fazer efeito efetivamente no nosso comportamento depois de 2 semanas, 3 semanas, né? E até lá podem surgir alguns efeitos colaterais. E ainda assim surgirem efeitos colaterais depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que é importante fazer? Continuar indo no psiquiatra, a dose, né? Para a gente saber qual dose correta. Às vezes esse medicamento não é tão bom assim quanto pensou que era para você, né? Não era exatamente o seu caso, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, e vai ajustando até que você não sinta mais nenhum problema e se sinta normal, né? Quando você tiver tratado isso, pode ser possível que você comece a reduzir o medicamento psiquiátrico. Então, pode ser necessário esses medicamentos para você voltar a aquele funcionamento dos neurônios ao normal. E talvez sem isso você não consiga. Né? Eu sempre digo, bom, as pessoas, eu não quero depender de medicamento. Hoje você sair na rua e um carro te atropelar e quebrar sua perna e o seu osso sair para fora, eu duvido que você vai recusar um analgésico. Eu duvido, né? Eu duvido. Use então às vezes um antidepressivo, que é uma coisa temporária e é para te ajudar naquela situação. E essa questão de zumbi, existem questões às vezes, por exemplo, chega um paciente existem muitos tipos de paciente psiquiátrico. Às vezes, vamos dizer assim, um paciente com uso de drogas, tem algum tipo de esquizofrenia, enfim, ele está muito agitado. Esse paciente chega num pronto-socorro, o que eles vão fazer? Eles vão sedar ele, para ele não quebrar as coisas, não agredir as outras pessoas. Então, aí pode ser aquela ideia de que, não, todo mundo é sedado. Não, isso E pelo que tu falou, né, tu citasse agora um pouquinho de contato, ajeitar a medicação, isso quer dizer então que quando a gente toma um antidepressivo, ele não é logo de cara uma resposta para todos os problemas, o efeito também é imediato, não é? Como é que é isso? Como é que foi para ti isso, a questão da medicação? Levou um tempo até isso encaixar bem? sim, levou um tempo. Precisou de algumas consultas, troquei algumas vezes de medicamento, porque como eu falei, não é tão fácil. Como é no cérebro, não é tão fácil para você fazer esse acompanhamento e o que eu posso te falar para você saber qual é o medicamento exato para você. Para você saber qual que é o medicamento exato para você. Por exemplo, o cérebro tem evidentemente um filtro. Ele filtra o sangue que entra, né? O sangue que está no corpo não é exatamente o mesmo filtro o mesmo que está no cérebro, ele é filtrado. Então é difícil a gente fazer um exame de sangue para saber o que está faltando no cérebro, para saber o que está faltando, qual que seria o melhor. Por isso, né, o psiquiatra ele avalia várias condições, por exemplo, desejo de morrer, mudança de humor, isso, aquilo, e aí ele tem uma ideia de qual é essa condição e ele te prescreve uma medicação que ele acha que é coerente para aquilo. Se não for, ele vai ajustando, né? Por isso que é preciso voltar. Você não tem certeza do que é aquilo, né? Não tem certeza de qual medicamento. Senão seria muito aparecer só uma consulta. Claro, o acompanhamento psiquiátrico não exclui o acompanhamento psicológico. A pessoa ela tem questões psicológicas que estão atrapalhando ela se sentir bem, ela não é tão bem resolvida, talvez não tenha alguma coisa tão bem resolvida consigo, com os outros, e seria bem útil ela fazer, né, os dois. Para conseguir acompanhar isso. Tá certo, Cássio? Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação aí de vocês, pelas mensagens. A gente sabe que houve um problema no áudio. Eu creio que até o momento ele já foi resolvido. E estamos indo para o final do nosso encontro, Cassiano. Eu queria te perguntar se tu queria deixar mais alguma consideração, algo que tu agora lembrando que tu não falou que é muito importante, ou se quiser, quem sabe, falar algo da tua história ainda, a palavra final aí é toda tua agora. Ok, obrigado. Eu quero lembrar o número de valorização à vida, né? 188. Se você está se sentindo mal, se você está em dúvidas sobre se vale a pena viver, 8, né? É gratuito e as pessoas estão lá, elas estão prontas para te ouvir, né? Elas estão prontas para te ouvir. Beleza?
E vai ser bem melhor você fazer essa escolha do que você tirar a sua própria vida. Se alguém com depressão, lembra dessas questões, tá? Lembra disso tudo que a gente falou. Paciência, procurar levar ele para um acompanhamento de verdade, para um acompanhamento certo, tá? Não é fazer uma homeopatia, não é fazer nada. Tratamento médico, psicológico, correto. E lembra da paciência. Uma doença está afetando a cabeça da pessoa, né? Afetando o cérebro dela. Se fosse uma doença que estivesse afetando o coração ou talvez os rins, você daria muito mais importância. Mas é uma doença que tem um potencial muito grande para tirar a vida das pessoas com quem você ama. E isso é muito importante a gente fazer parte da vida dessa pessoa e junto aí, tá bom? Para quem está no Facebook, eu acredito que Vai ficar salvo assim, Cássio. a minha live também vai ficar salva no Instagram. No Instagram eu tenho mais alguns vídeos sobre depressão, lá naquele IGTV, né, que são os vídeos um pouquinho mais longos, tem uns 2, 3 minutos. Se alguém quiser ver, tem um conteúdo lá sobre depressão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar uma mensagem para mim, eventualmente, né? Ou podem na missão, tem os contatos áreas aqui. A gente está sempre aberto a ajudar, tá? Porque dúvidas, eu sei que sempre tem. Eu também, quando comecei a enfrentar a depressão, eu lembro de uma coisa que a minha mãe disse uma vez: quando alguém tem depressão, é a família que enfrenta. É verdade. E muitas dúvidas a gente tem. A gente não sabe, não é treinar. Às vezes a gente, eu tô com muita gordura no sangue, vou comer um pouco mais salada, vou comer um pouco menos de besteira, né? Ou tô com problema no rim, isso, vou no médico ali, no joelho, eu vou no médico. Quando é no cérebro, tá? Se tiver muita oportunidade de compartilhar, eu fico bem feliz. Hoje eu sou grato a Deus. Na época eu ficava perguntando para ele: Deus, o que tu queres? O que quer com isso? O que quer botando isso? Bom, porque eu aprendi bastante. Hoje talvez eu possa ajudar outras pessoas que não poderia ajudar se eu não tivesse passado. Bem lembrado isso que tu diz agora. Quer dizer, tudo isso que tu falou, Cássio. Mas eu queria ressaltar essa última coisa que você falou. Com isso também te agradecer pela tua presença, pela tua disponibilidade, a tua coragem, né? Por trazer isso também de uma forma aberta, falar das tuas experiências, que tu aprendeu. E se você aí enfrenta a depressão, se você tem algum familiar que você imagina que possa estar enfrentando ou que você sabe que enfrenta, lembre, assista essa conversa de novo, talvez. Cassi traz bons ensinamentos aqui. Eu com certeza vou levar eles para mim. Aprendi coisas novas hoje, com toda certeza. Muito obrigado, Cassi. Também agradeço a Deus pela tua vida. Eu já te disse em outro momento, mas assim também toda a nossa comunidade pode ser grata a Deus pela tua vida, a partir dessa noite de hoje em especial. Tem alguém, ou você está nessa condição, guarde isso que o Cássio falou. Em especial, procure ajuda psiquiátrica. E saiba que nós, como meio, que como comunidade cristã, também estamos aqui. Nós não substituímos o atendimento médico, não substituímos, mas nós queremos estar presente do teu lado. Se você precisar conversar com alguém, você pode vir nos procurar e nós teremos alegria de ouvir, mostrar para você que você é importante para nós. E eu gostaria de trazer uma pequena palavra bíblica de um versículo. Em João 10:10, Jesus está falando aos seus discípulos, e ele também fala a você nessa noite. E ele fala o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A promessa de Jesus é essa, de que quando nós caminhamos com Ele, nós experimentaremos uma vida plena, uma vida abundante, uma abundância de vida. E eu tenho certeza que também para a depressão, Jesus Cristo quer trazer uma abundância de vida. Com toda certeza, Jesus não diz que tu não precisa de tratamento médico, tu não precisa de psiquiatra, não é isso. Mas através do psiquiatra, através talvez de um atendimento médico, de pessoas ao teu lado, Ele quer te dar vida plena, vida abundante. Guarde o que o Cassiano falou, mas também essa promessa de Jesus para você ou para sua família. Cassiano, posso orar contigo?
e com o pessoal que está em casa nos escutando, queria convidar vocês para nós fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida do Cassiano, em primeiro lugar. Obrigado que ele pôde estar aqui nessa noite, nos falando sobre depressão, um pouco sobre tanta coisa que ele já passou lutando contra a depressão. Deus, obrigado que, como ele diz, atualmente podido ter altos e baixos, que antes eram apenas baixos. Te agradecemos que dado da vida dele. Queremos te pedir, nossos queridos, ou de nós, em especial, aqueles a depressão, aqueles que perderam o sentido, aqueles que não têm mais experimentado vida, aqueles que têm a sensação de que sua vida é um estorvo, só serve para mostra para elas amam, cuida dela, dade para especialmente os psiquiatras, com as orientações das pessoas, cuida de cada uma delas, Senhor. Em teu nome que nós oramos. Amém. Ano, a Hilda escreveu aqui, e ela diz assim, abre aspas, obrigado, Cassiano, você é especial. Que bom. Fico feliz em ajudar, dona Hilda. Querida dona Hilda. Pessoal, e Cassiano, posso passar uns avisos bem rapidinho para o pessoal? Pessoal, gostaria de passar uns avisos para vocês. Eles vão estar sendo projetados neste momento para vocês. E o primeiro deles é a nossa temática Tempo de Reformas. Nosso encontro no domingo vai falar sobre pintando com paciência. Paciência é uma reforma que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Então, vem lá, porque paciência é uma reforma bem preciosa e bem valiosa que Deus quer fazer no nosso coração. E você está convidado. A gente se vê no domingo, tá certo, pessoal? Lembrando que as nossas inscrições para o nosso encontro de domingo estão abertas. O que são essas inscrições? Se você se inscrever entrando em contato com esse número que está ali embaixo, que é o número do Jorge, você pode se inscrever para acompanhar a transmissão do culto no domingo aqui na Melk. É preciso que você venha de máscara, passe álcool gel na entrada e é obrigatório fazer a inscrição. Não haverá programação para crianças. O público de risco não pode comparecer, tá certo, pessoal? Pedimos a compreensão de vocês. Então, se você quer ver algumas pessoas, quer ter um encontro presencial, vem até aqui. A gente disponibilizou o nosso ambiente para 15 pessoas, 15 lugares, devidamente afastados, para vocês poderem estar aqui se você não estiver aguentando ficar em casa, tá certo? Mas, ainda assim, queremos incentivar vocês que estão bem adaptados a encontros online, têm conseguido ouvir, aprender, se encontrar com Deus à distância. Pedimos que vocês permaneçam em casa. Tá certo, pessoal? Por último, se, assim como eu, como outros cristãos, você tem motivos de gratidão a Deus. Saiba que nós cristãos, na Bíblia, nós cristãos somos chamados a também agradecermos a Deus, devolvendo parte do nosso sustento que Ele mesmo nos deu. E se você quiser fazer isso aqui conosco na Melk, está sendo projetado para vocês a nossa conta bancária. Nós prometemos que faremos um bom uso. Nós faremos dinheiro chegar até pessoas, fazer com que a palavra de Deus seja levada para as pessoas. Tá certo? Esse seria o nosso último aviso. Com isso, eu me despeço de vocês. Uma boa noite. Obrigado pela participação, presença de cada um de vocês. Que a palavra aí que o Cássio nos trouxe, ele já me abandonou aqui, possa te dar boas orientações. Saiba que nós estamos à disposição, o Cassiano também está à disposição a tirar eventuais dúvidas, e nós queremos caminhar com você, também através da depressão. Uma boa noite, bom descanso e até domingo, gente. Tchau, tchau.
maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso